você está nos assistindo deve lembrar do Joca. O Joca é aquele cachorro que morreu num transporte da empresa Gol. Que virou lei e tal. E a Wendy, no nosso curso, disse que o Joca, que a Gol... Como é que foi? Conta a história. É só ela falando. O que acontece? É claro que quando aconteceu o fato, a demonização da Gol veio muito pesada, né? Só que nós temos que entender que as companhias aéreas, elas não são nossas inimigas, elas são nossas amigas, porque se elas não voarem, eu não tenho onde pôr o cachorro dentro do avião, né? Essa começar. É a grande... Para começar. Eu sempre falo que a companhia aérea ela é a dona da bola. Sabe a criança que é a dona da bola do parquinho? A companhia aérea é a dona da bola. Se ela é a dona da bola, ela vai dizer se ela quer ou se ela não quer transportar. Se ela não quiser brincar, ela não brinca, né? A Gol errou? A Gol, sim, tem a parcela de erro dela, do que aconteceu, mas eu acho que voltamos naquela história da cascata de erros lá, da sequência. Coisas que poderiam ser evitadas. Por exemplo, o Joca, ele ia para Sinop, tá? Sinop é no interior do Mato Grosso, então é bem para cima de Cuiabá. E Sinop, as únicas empresas que voavam para Sinop naquela época era a Gol e eu acho que a Azul, tá? A Azul não transporta animais no porão, nunca transportou, tá? A Gol transportava animais no compartimento de carga viva, porém, só transportava animais em caixas até o tamanho 500. Só que um Golden Retriever de 30 quilos, e eu acho que ele era mais pesado, ele pesava em torno de uns 35, tá? Um de 30 quilos, ele já tem que ir numa caixa 700. Tem que se mexer lá dentro, né? A priori, o Joca ficou mal acomodado na caixa. Por quê? Porque a caixa dele era uma caixa pequena. A caixa era dele? Não, a caixa não era dele. A caixa era uma caixa locada. Na época, a Gol alugava caixas de transporte para os animais viajarem. E por que isso acontecia? Para reduzir custo. Para reduzir custo. Por quê? Porque a locação da caixa custava R$300, se eu não me engano. Tá? Só que a caixa de transporte para o Joca, ela era uma caixa de transporte que hoje custa R$2.900. E a minha indicação para um animal viajar sempre é adquira a caixa. Treine o seu cão na caixa durante pelo menos um mês. Por quê? Porque a caixa ela tem que ser o ambiente mais legal do mundo. E aí o que acontece? A caixa era alugada. Então ele foi para o aeroporto antes, pegaram a caixa dele tem imagens na internet que dá para verificar isso. Tinha 3 etiquetas. Então tinha uma etiqueta do lado direito, uma do lado esquerdo e uma em cima. Uma das etiquetas eu acho que era para Manaus, uma era para Fortaleza e uma era para Sinop. Mas por que tinha tanta etiqueta, Wendy? Porque era uma caixa alugada. Já tiveram outros cachorros aí na caixa. Que coisa, tá vendo? Tudo a ver com o nosso movimento comportamental do antídoto, que é um problema comportamental do Então, dono, que não deveria ter levado. Se a caixa é minha, os meus clientes, eles me mandam foto das caixas, que eu mando eles decorarem a caixa com etiquetas dizendo fulano para tal lugar, fulano para tal lugar, fulano para tal lugar, fulano... Tem tanta etiqueta dizendo para onde que o cachorro tem que ir. Se caiu uma, tem outra, né? Que o camarada da pista, ele não consegue errar. Claro. Porque a gente tem que lembrar que o cara que está lá na pista, o funcionário que está lá na pista, ele é um funcionário que está olhando a etiqueta e botando a mala, olhando a etiqueta e botando a mala, olhando a etiqueta e botando a mala, olhando a caixa e botando para algum lugar. Nessa, o que eu acredito que aconteceu foi, ele olhou uma etiqueta, tinha uma etiqueta For, botou num avião para Fortaleza, a etiqueta era uma etiqueta antiga, o cão foi para Fortaleza,
tá? Não dá. Chegou em Fortaleza, teve erro? Teve. Por quê? Porque quando chegou em Fortaleza, viram que ele não devia ter ido para Fortaleza. Aí, espera o próximo voo para São Paulo. Nessa hora, deveriam ter tirado ele da caixa, deveriam ter dado água, deveriam ter deixado ele num ambiente com ar-condicionado. Por quê? Porque a caixa era uma caixa pequena. Então, ele não tinha uma circulação de ar adequada dentro da caixa. Ele estava enlatado dentro daquela caixa. Né? Uau. Então, aí, até embarcarem ele para São Paulo. Quando chegou em São Paulo, aí eu não sei exatamente em que janela que ele desfaleceu, mas eu acredito que ele desfaleceu só em São Paulo, tá? Então, quando ele chegou e desfaleceu em São Paulo, foi de calor. Ele morreu de hipertermia. Ele, com certeza, teve um quadro de hipertermia, que deve ter evoluído para uma falência cardíaca, e aí teve a parada. Que dó do cachorro. Nossa. E ele não poderia ter viajado de avião, né, Wendy? O trajeto deveria ser de carro, porque pela Gol... A Gol não aceita a caixa 700. Só quem aceitava a caixa 700 era a Latam. Mas a Latam não voava para Sinop. A solução do Joca era ele ter ido por terra. Era ele ter ido terrestre. O Joca Isso era uma solução do dono. Isso era uma solução do tutor. Então, ele deveria ter ido de carro para Sinop. Só que o transporte terrestre também é um transporte complicado, porque é um transporte que daqui para Sinop, de São Paulo para Sinop, são 4 dias de viagem, né? Então, claro, dá para alugar um carro e ir de carro? Dá, mas um transporte terrestre contratado, a pessoa vai gastar em torno de 13 mil reais, 14 mil reais para levar esse cão até Sinop. Se não for até mais, tá? Então, é aquela história da cascata. Tem várias coisinhas. O atendente da Gol não deveria ter aceitado o Joca. Exatamente. Essa é a lógica. Mas o atendente da Gol também nem tem o conhecimento. Você tem, né? Esse conhecimento que você tem. Tinha que ter. Alguém tinha que ter barrado, entendeu? Porque, por exemplo, se cai para mim uma situação dessa, eu digo, o seu cão não pode ir de avião. Não tem voo que leve o seu cão daqui para lá. É isso. É isso. E ele acabou matando o cachorrinho dele. Eu já tive cliente querendo que eu colocasse Bernese dentro de caixa 500? Já tive. E eu coloquei? Não coloquei. Se o labrador não cabe, imagina o Bernese, esquece. Mas, entende? Então, eu tenho clientes, às vezes, que querem colocar um bicho desse tamanho dentro de uma caixinha desse tamanho. Não dá. Se não dá, não dá. Né? Então, tem que... E a regra da IATA e da IATA, ela existe para ter... O animal, só para vocês terem noção, funciona assim. O animal, ele tem que ficar em pé dentro da caixa, sem encostar a cabeça no teto, com uma sobra de mais ou menos, se for uma raça sem ser braquicefálica, de 2 a 3 centímetros, tá? E ele tem que sentar sem encostar a cabeça no teto. Com isso, ele tem que dar uma volta ao redor do próprio corpo, confortável, e deitar cabendo completamente naquele espaço. Tá? Claro, é o mínimo que se pede, né? A caixa de transporte tamanho 500, ela tem 1 metro de comprimento, 1,02. Um Golden tem, em média, 1,10 m, mais ou menos, de comprimento. Tá? A caixa 700 tem 1,22 por 81 por 89. 89 de altura, 81 de altura. 81. A outra caixa tem 69 de altura. 69 é pouco, gente. O Golden é um cachorro alto, ele é um cachorro grandão, é um cachorro robusto. Então, poderia ter sido evitado? Poderia. Foi? Não foi. O que acarretou tudo isso? Acarretou a Lei Joca, que teve muita gente que fez o maior forféu aí, e hoje qual é o problema que a gente enfrenta? Enfrenta um problema que a gente quase não consegue transportar animais dentro do Brasil.
Eu ia perguntar para você justamente isso, que após a lei, o que mudou? Se piorou para vocês? Piorou muito. Mas não piorou para mim, piorou para os clientes. Porque Claro. encareceu demais, Márcia. Está muito caro. Hoje em dia, a Latam e a Gol não faz mais transporte. Gol parou. Parou total. A Latam, que ainda faz, está cobrando o que antes eles cobravam em torno de R$300 para fazer um transporte, Curitiba, São Paulo, por exemplo, hoje é 2.500. E depende do tamanho do animal, né? Imagina. Não, isso eu tô falando um gatinho desse tamanho. Tá? Então, a diferença de preço ficou tão absurda. Por quê? Porque foi posto um monte de regras que não haveria necessidade de colocar. Algumas regras são importantes? São, mas elas encarecem demais o processo.